Um tema que tem sido recorrente na discussão mundial, principalmente com o crescimento da extrema-direita, e que vai estar em voga cada vez mais, é aborto, que é um tema que já foi discutido aqui no Blá Blá várias vezes e que a gente tem trazido informações principalmente em relação ao que acontece nos Estados Unidos. Eu não sei se você está ciente, mas recentemente a Suprema Corte americana ela revogou uma decisão que tinha sido tomada na década de 80 que permitia que o aborto fosse realizado de maneira legal nos Estados Unidos inteiro. E a Suprema Corte americana devolveu a decisão em relação ao aborto para os estados. E o que começou a acontecer foi que os estados mais conservadores começaram a proibir o aborto legal nesses locais, certo? O que a gente vai trazer aqui hoje, de maneira bem rápida, é um artigo publicado na JAMA sobre as consequências que isso pode ter. Eu sou Emílio Garcia, você está aqui no Babalologia e sim, nesse canal de ciência a gente fala de política e sim, a gente não tem vergonha nenhuma de falar e de se posicionar. Vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa lembrar e entender é que, independente das suas convicções, da convicção de quem está assistindo, do que você acredita, abortos acontecem. Então, a gente pode falar aqui do Brasil, nós temos situações em que abortos legais são permitidos. As 3 situações básicas são alto risco para a mãe, anencefalia e casos de estupro. E essa discussão está acontecendo no Congresso Brasileiro hoje. Todos os outros casos são proibidos, mas a gente sabe que os casos de aborto que não se encaixam nesses 3, eles acabam acontecendo, eles acontecem na sociedade, quer você goste ou não, quer você acredite ou não. E esse aborto ele pode ser mais ou menos seguro de acordo com as suas possibilidades financeiras. Então, existem vários trabalhos no Brasil que mostram grandes hospitais particulares fazendo outros procedimentos, mas que na verdade a gente sabe que são casos de aborto. E a gente também tem pessoas de população mais pobre no Brasil que usam outros procedimentos para realizar o aborto. Nesses casos no Brasil, o aborto é tratado como um crime. Então a legislação brasileira, ela, ao invés de tratar o aborto como uma questão de saúde pública, ela trata o aborto como crime. Então se uma mulher for pega e se um médico for pego realizando um aborto que não se encaixe nessas 3 categorias, ela pode ser condenada por ter cometido esse crime. E aqui no Blá Blá a gente tem uma posição que a gente já deixou bem clara, e eu espero que você que está assistindo entenda essa posição, que nós somos a favor da liberação do aborto e da escolha que uma pessoa pode fazer em relação à própria vida e ao futuro, tá bom? A desculpa de que, não, você deveria ter o seu filho e colocar ele para adoção, a gente já discutiu aqui no Blá Blá várias vezes também, ela não funciona porque a adoção não é igual, a adoção não é igual para todos os tipos de criança e que a gente tem uma fila de crianças que estão para adoção gigantesca porque ninguém quer adotar criança, todo mundo quer adotar recém-nascido. E um tipo de recém-nascido muito específico. Então nunca é sobre a criança, nunca é sobre a mulher, a pessoa com útero que vai ter aquele filho, sempre é sobre o controle do corpo do próximo, tá bom? Nos Estados Unidos, há muito tempo, era uma referência mundial em relação a isso, e daí depois outros países começaram a fazer e a seguir esse exemplo, como Portugal, como a Argentina, de você ter uma discussão de saúde em relação ao aborto, de ter uma discussão em relação à educação sexual em relação ao aborto e dos efeitos benéficos que isso teve a longo prazo. Então, quando você regulariza os casos de aborto e
e você trata isso como um caso de saúde. No momento inicial você tem uma explosão do número de casos, que na verdade não é uma explosão, você só está vendo aquilo que você fingia que não existe, e daí depois esse número tende a cair, porque você começa a tratar planejamento familiar de uma maneira diferente. Inclusive você começa a oferecer alternativas para aquelas pessoas que vão ter os seus bebês. Então, Portugal, por exemplo, além do seu programa de aborto, tem um programa de assistência à mulher, principalmente porque a gente tem casos de mãe solo muito frequentes e que essas pessoas podem precisar de ajuda, é claro, se a gente se preocupar realmente com a vida delas. No momento que a gente está agora, está acontecendo a Olimpíada, e a gente precisa lembrar que a maior atleta olímpica da história brasileira, talvez uma das melhores atletas da história brasileira, que estão num lugar que só para algumas pessoas o Pelé vai estar. Foi mal Ayrton Senna, mas você perde da Rebeca Andrade de longe. Mas a Rebeca Andrade é filha de uma mãe solo que trabalhou a vida inteira como faxineira para cuidar de seus filhos. Trabalhar como faxineira não é um problema, mas a Rebeca Andrade, o pai da Rebeca Andrade, abortou a própria filha. Ele não participa da vida dela, tá bom? Então a gente precisa entender todo esse contexto para entender a ideia e a história por trás do aborto. E o que aconteceu nos Estados Unidos, como eu disse na introdução, foi uma mudança na regra em que os Estados Unidos é um país em que as leis estaduais são muito mais fortes, mas você tinha uma resolução do Supremo Tribunal Federal deles que garantia o direito ao aborto como uma questão de saúde, e aí eles revogaram a própria decisão. Eles falaram que eles não tinham como decidir isso pelos estados, e os estados começaram a proibir. Uma coisa que é importante a gente dizer é que está no card aqui em cima, um outro vídeo em que eu falo sobre isso. Mas saiu um artigo na JAMA essa semana que mostra uma coisa triste, tá? Que foi o aumento do número de casos de aborto autorrealizados sem acompanhamento médico. Então, a partir do momento em que você proíbe o procedimento médico, em que você proíbe o acompanhamento médico, o que vai acontecer é que as pessoas vão continuar procurando a solução para aquela situação em que elas estão. Então, quando você criminaliza, aquilo não deixa de acontecer. Quando você criminaliza, aquilo volta a ser algo escondido. Criminalizar não diminui. Criminalizar aumenta o perigo. Se antes, nos casos de aborto, você tinha um acompanhamento médico para aquilo, porque você vai ter uma hemorragia, porque você pode ter complicações, a partir do momento em que você proíbe algo, aquilo vai acontecer por baixo dos panos e a chance de ter problemas volta a aumentar. Então, olha que interessante. Você está colocando mais vidas em risco, você está colocando mais pessoas em risco, você está colocando mais pressão no sistema de saúde, que nos Estados Unidos a gente já sabe que não é um exemplo, porque você tirou o direito das pessoas de fazerem algo que elas vão fazer independente de você deixar ou não. Então esse artigo da JAMA, ele mostra uma média de 6% em 2 anos do número de abortos que são autorrealizados. Então, como isso foi feito, eles fizeram um questionário, e aí um questionário anônimo, as pessoas respondiam e eles perceberam esse aumento do número de casos desse aborto autorrealizado, tá bom? E eles fazem uma comparação antes e depois dessas mudanças federais nesse caso de proteção contra os casos de aborto. Então, por que é importante a gente olhar esses dados e fazer esse tipo de discussão? Para a gente entender que essa questão, ela está sendo tratada da maneira errada. Que ela está sendo tratada criminalmente e ela não deveria ser tratada criminalmente. Tá bom?
Se você quiser ler o artigo, ele está na descrição do vídeo de hoje. E se você é contra, a favor e tudo mais, tenha subsídio para discutir aquilo que você está discutindo. Então, ser contra ou ser a favor do aborto é uma questão pessoal. Entender o aborto como uma questão de saúde é algo muito mais amplo. Então, entender o seguinte, se eu tiver grávido, grávide, eu não vou fazer um aborto, tá bom. Mas seria muito legal se isso fosse uma escolha sua. Porque isso vai impactar demais na sua vida. Então, no final das contas, não é sobre você. No final das contas, é sobre uma sociedade que entende as pessoas que estão inseridas naquela sociedade. Tá bom? Beleza? Era isso que eu tinha para falar hoje. Muito obrigado para todo mundo que apoia e que acompanha o Blá Blá. Não esquece de deixar o seu like e de deixar o seu comentário. Falou, valeu e tchau!